conosco no estúdio, gentilmente nos atende, o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, que também é comunicador, para quem não sabe aí, viu? Boa noite, Almeida. Boa noite, Guto. Boa noite a todos os amigos e amigas que acompanham o Radar. É uma satisfação poder conversar com a população de Guarulhos mais uma vez. Almeida, agradecer a sua presença. Eu tentei falar contigo, com o senhor, fazer uma entrevista ali em meados da votação que deu o reajuste salarial para o servidor de 2%. O senhor tem propriedade para falar sobre isso. O Almeida estava enfermo, mas está recuperado de saúde, está melhorando? Tudo em paz, tudo em paz. Tá bom, graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Antes da gente falar aqui do servidor público, conta essa história para a gente aí, que eu na faculdade, fazendo curso de jornalismo, tinha um professor meu, o Domingos Amanha, que falava, olha, eu dei aula para o prefeito de Guarulhos, aí que ele perguntou na cidade que eu morava, eu falava que era de Guarulhos. E aí, por coincidência, o Almeida estudou lá na Fapcom. Isso. E o Domingos nos ensinou muito. Eu acho que é um professor catedrático. Exatamente. Eu tive enormes lições com o Domingos Amanha, que eu nunca esqueço, tenho contato do WhatsApp com ele. Alguns anos atrás, marquei, fui almoçar com ele, é uma pessoa, assim, dignífica. Aliás, a Fapcom, com um quadro de professores, assim, de altíssima qualidade. Eu sempre gostei muito do time lá e tenho saudades. O Rovilson, o Rodrigo. Um abraço para toda a turma aí da faculdade, os professores especialmente. Esses dias me fizeram uma homenagem aí na imprensa da cidade, num portal que tem grande audiência, e eu não deixei de agradecer e mencionar os professores. Perfeito. 18h20, Almeida, como é que está lá a questão do Solidariedade? Teve uma atividade nesse final de semana, no sábado, lançamento da Frente Ampla. Como é que está a sua leitura política sobre esse processo eleitoral que está se avizinhando? Olha, nós estamos vivendo um momento de pré-campanha, né? Os candidatos já estão dialogando com setores da sociedade, com lideranças. E o Solidariedade, como todos sabem, nós tivemos a felicidade de ter a vinda do prefeito Eloy Pietá, do ex-prefeito Eloy Pietá, para o partido. Ele é o candidato a prefeito e no último sábado teve o grande evento lá no Taboão, ali no hangar, próximo da Praça 8, que foi a unificação aí de Eloy Pietá prefeito e Franco Correia vice. O time está bom, está com uma boa chapa de candidatos a vereador e vereadoras. É evidente que não existe eleição ganha, eleição é um processo que você tem que levar com muita firmeza, mas o Eloy Pietá, como a maioria das pessoas que conhecem ele sabe, é uma pessoa muito dedicada, conhecedora dos problemas da cidade e está com pique, está com uma vontade, com um desejo enorme de trazer soluções para vários problemas que Guarulhos tem hoje. Tá certo. Então, essa Frente Ampla, ela tá... Aliás, registrar aqui que o Almeida é um dos principais entusiastas e, na verdade, um dos principais pavimentadores dessa caminhada do Eloy Pietá para o Solidariedade. Desde o primeiro instante, ele disse, inclusive aqui no Radar, de que as portas estariam abertas ao ex-prefeito Eloy Pietá. E assim aconteceu. Além do Solidariedade, quem está mais? O Solidariedade, o MDB com a Franco Correia, que, na verdade, o evento de sábado foi maravilhoso por conta da postura dela, do discurso, da mensagem que ela deixou a todos os militantes e a população de Guarulhos. Então a Fran está no MDB, além do MDB tem o União Brasil e tem a Rede Sustentabilidade, que agora a vereadora Janete Pietá também faz parte lá do time, que também está apoiando Eloy Pietá. Então são 4 partidos nessa grande frente rumo à Prefeitura Municipal. Almeida, se a gente voltar... A Lourdes Almeida te acompanhando aí, hein? E a Janaína também. Oba! É legal quando a família também acompanha e apoia. Almeida, se a gente olhar para alguns anos atrás, ficaria difícil de imaginar uma união entre a Fran, entre o senhor propriamente, entre o Eloy Pietá. O que aconteceu nesses últimos 8 anos que fez com que houvesse essa condição de vocês caminharem juntos nesse próximo processo eleitoral? Olha, eu acho que a gente aprende e a vida, ela nos ensina várias lições, que se a gente ficar com como dizia o Raul Seixas, com aquela velha opinião formada, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que houve um amadurecimento da nossa parte, um amadurecimento das lideranças políticas e, inclusive agora, nesse processo, nessa junção que teve da Fran com o Eloy, é uma grande demonstração de gente que tem compromisso
e preocupação com os problemas de Guarulhos. Então, é você abrir mão do teu projeto pessoal em detrimento de um projeto maior. Eu acho que isso aconteceu com a declaração da Fran de serviço do Eloy Pietá, e o Eloy também amadureceu, porque durante muitos anos, talvez por conta até do partido, o pessoal tinha muita mania de achar que só eles tinham razão, só eles estavam certos, e a gente encontra gente boa em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é partido. Eu acho que o que precisa nesse momento é somar esforços para construir uma Guarulhos melhor, que é isso que o povo está esperando. Tá certo. E como que está a sua avaliação do atual governo aí do prefeito Guti, que tem mais aí 6, 7 meses pela frente? Você que também foi prefeito. Eu já posso falar do funcionalismo ou não? Vamos falar também. Aliás, vou registrar aqui, ó, o Silas Lira está dizendo ali que é servidor público, sente saudade do Almeida, e o Paulo Silva também. Vamos falar do servidor público, então. Há cerca de 2, 3 semanas atrás, a Prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei de instituir o reajuste salarial de 2% para o servidor público. Inclusive, nessa época eu tentei entrar em contato com o senhor para o senhor problematizar, falar sobre o assunto, porque tem propriedade para falar sobre isso. Não, primeiro era 0, né? Depois foi para 2, né? Primeiro anunciaram que era 0. Então, o que o senhor achou desse aumento aí de 2%? Não, na verdade é o seguinte, eu fico até pensando se o Guti não tem vergonha hoje de olhar nos olhos dos servidores públicos municipais, porque ninguém mentiu de forma tão descarada para uma categoria como o atual prefeito. Quem é que não se lembra aqui, na época que eu fui prefeito, e olha, Guto, durante 8 anos de prefeito, todos os anos os servidores tiveram reajuste da inflação para cima, nunca menos que a inflação. O servidor público municipal é testemunha do que eu estou falando aqui. E naquela época o Guti era vereador. Então, quando eu dava lá 5%, 6%, que foi a inflação do período, ele dizia, isso é muito pouco, os servidores merecem mais. Subiu até no caminhão de som do Sindicato dos Servidores para dizer que aquilo era muito pouco. Aí ele virou prefeito e o que aconteceu? Ele não conseguiu dar nem sequer a reposição da inflação desse período para o servidor municipal. Então o Guti, na verdade, foi um grande estelionato eleitoral em cima do servidor. Prometeu uma coisa e não cumpriu. E é uma vergonha isso, porque a gente sabe que o funcionalismo público municipal, se você não tiver a reposição da inflação, pelo menos do período, o salário vai ficando cada vez mais achatado. E o que aconteceu agora, Guto, é que os servidores públicos municipais, os que ganham menos, a distância ficou ainda maior dos altos salários da prefeitura. Então é lamentável que o funcionalismo tenha um preço tão caro nesse período. A inflação do período era o mínimo que o prefeito deveria fazer para fazer jus aos servidores da saúde, que trabalham bastante, aos da educação, aqueles que cuidam da limpeza, que fazem as obras, que cuidam da cidade. Infelizmente, o prefeito Guti traiu o funcionalismo público municipal. Almeida, o senhor já foi prefeito da cidade de Guarulhos por 2 vezes e, obviamente, o senhor não conseguiu fazer tudo que o senhor gostaria. Mas com essa sua experiência de prefeito, o que acontece que uma prefeitura ela não consegue repor a inflação, pelo menos para o servidor público? Por que essa conta não fecha? Eu acho que precisa ter compromisso. Eu, por exemplo, quando fui antes de ser prefeito, eu fui sindicalista. E como sindicalista, eu sempre defendi a reposição salarial do período para todos os trabalhadores. Então seria incoerente da minha parte virar prefeito e não conseguir fazer isso. É possível fazer. O problema é o seguinte, depois de eleito, os prefeitos começam a ter outras prioridades. Entre dar reajuste para o servidor e recapear uma via que às vezes nem precisa recapear, o prefeito prefere recapear porque ali ele vai ganhar voto e talvez para o servidor público municipal ele não vai ter o voto que ele esperava. Então é isso. Então eu acho que é questão de princípios e de compromisso com a categoria. A outra coisa também em relação, já falando em funcionalismo público, foi o fim da Proguaru. Eu tenho vídeo até hoje que o prefeito Guti, na campanha, dizia o seguinte, pessoal da Proguaru, fiquem tranquilos,
estão espalhando uma mentira aí, dizendo que eu vou acabar com a Progaru. De maneira nenhuma. A Progaru é uma empresa eficiente, presta bons serviços e vai continuar. O que ele fez depois que ganhou a eleição? Acabou com a Progaru. Uma empresa que cuidava da limpeza da cidade, que fazia obras para a cidade, que dava proteção para as nossas escolas, para as nossas creches, para as nossas UBSs. Lamentavelmente, acabou com uma empresa que, inclusive agora, esse monte de foco de dengue que nós estamos vendo por aí, é porque um monte de lugar não está tendo mais a limpeza que antigamente tinha quando existia a Progaru. Nós, população de Guarulhos, estamos pagando um preço alto pela irresponsabilidade do prefeito Guti. Bom, tá certo ali, ó. Vamos contemplar aqui a audiência, uma pergunta da audiência, uma pergunta inteligente. Guto, pergunte ao Almeida um conselho que ele gostaria de ter recebido e não recebeu quando o senhor era prefeito. Acho que tem vários conselhos, né? Na vida, por mais que você acha que você saiba das coisas, você tem que estar sempre aberto a aprendizado, a aprender coisas novas. Eu sempre achei que talvez por exemplo, o governo Guti, ele reclama. Se você sair na cidade hoje e perguntar qual foi a grande obra do governo Guti, o que ele tem para dizer? Ele não conseguiu começar uma obra nova. O que ele fez foi dar sequência, continuidade naquilo que já tinha sido iniciado no meu governo. Ele não conseguiu inovar, não conseguiu trazer novidade nenhuma. Os céus foi obra da minha gestão e que estão aí, que a população toda aprova. Os terminais de ônibus que todos os trabalhadores de Guarulhos usam todas as manhãs, fomos nós que colocamos. O bilhete único, fomos nós que colocamos. Pega na área da mobilidade urbana, qual é a novidade que esse governo trouxe? 8 anos, o que ele trouxe de novo? Não trouxe nada de novo. Aliás, então, aquilo que foi feito na minha época, entre terminais de ônibus, os grandes ônibus trazendo, talvez já esteja até ultrapassado hoje, porque a cidade cresceu, a população aumentou, o número de veículos aumentou, então o poder público ele precisa estar o tempo todo se reciclando, buscando novidades, buscando inovações. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por falar em mobilidade urbana, fica uma dica, que eu não sou engenheiro de tráfego, mas sou um cidadão que pega aquela Monteiro Lobato com a Otávio Braga todo dia praticamente, e o sofrimento ali é terrível, gente. Precisa ter algum tipo de intervenção ali. E sobre a questão das linhas de ônibus, né, os terminais, a gente tem agora, diferentemente do seu governo, tem 2 estações de trem na cidade, no Secap e no Taboão. De repente, valeria a pena um estudo para ver se não tem que destinar para lá mais linhas de ônibus, né, para a população poder aproveitar mais o trem ali. Talvez, é uma questão meio que cultural, né? Porque o povo, na verdade, de Guarulhos, não esperava um trem para o aeroporto. O trem para o aeroporto foi uma coisa mais da vontade do governo do estado do que propriamente da vontade do povo de Guarulhos. O que o povo de Guarulhos espera ansiosamente é o metrô passando pelo centro da nossa cidade. É isso que a gente espera e tomara que aconteça nos próximos anos. Mas você tem razão. Dada a realidade que estão lá, né? Talvez tem que ter uma política, talvez, de levar a gente para aquele lugar para dali se deslocar para São Paulo. Enquanto não chega a estação para ir lá para o Soberana, São João, Bom Sucesso, Pimentas, como é algumas promessas que a gente já ouviu, talvez seja É que o trem do aeroporto hoje, Guto, ele é um trem que não vai fechar a conta se ele continuar só ali. Ele precisa ir por São João, ele precisa descer para o Presidente Dutra, chegar no Bom Sucesso para atender Bom Sucesso e Pimentas. Se esse trem não fizer esse percurso, a conta não vai fechar. Tá certo, Almeida. O senhor traz do seu tempo de prefeito alguma mágoa com algum secretário? Porque eu acompanhei parte do seu governo, foi quando eu comecei a trabalhar como jornalista mesmo, ali para 2009, 2010, e eu via alguns secretários e depois os secretários da Câmara Municipal até votaram contra o senhor. Como é que você lida com isso? Isso é meio próprio do ser humano. Eu lamento, sabe? Eu acho que quando você está numa equipe, quando você está num time, se você está jogando naquele time, você tem que defender as cores daquele time. Lamentavelmente, tem gente muito oportunista, aliás, tem muita gente que gosta de ser amiga só de quem está no poder. Mas depois que a pessoa sai do poder, ele vai ser amigo do outro que vier para o poder e assim por diante. Mas isso é meio próprio do mundo da política. Não é uma coisa que eu concorde, mas que infelizmente é assim. Tem uma pergunta da Valdinéia aí, produção, vê se você acha, ela está insistindo aqui, tem que ler minha pergunta. Vamos ler, na medida do possível a gente lê todas as perguntas. Mandar um abraço aqui para a Sueli. Tá ali, ó. Sueli Santos, o Segundinho, a Tereza Gonçalves, muito obrigado a Celso Alcântara, muito obrigado a todos vocês pela audiência. 18h33, daqui a pouco, pessoal, uma entrevista muito bacana com o vereador Edmilson Souza e o André Siqueira.
Guto, por favor, pergunta ao Almeida o que ele acha da terceirização sendo muito utilizada pelo desgoverno atual. Olha, Valdinéia, boa tua pergunta. Eu acho que tudo na vida você precisa sempre buscar o equilíbrio. Talvez não aquele radicalismo do passado de achar que nada podia ser terceirizado. Tem coisa que é terceirizada que eu defendo. Por exemplo, as estradas pedagiadas foi a melhor coisa que o governo do estado fez. Eu sou contra o valor do pedágio, porque o governo do estado deveria fiscalizar. Pedágio de um pedágio ao outro, o valor do pedágio deveria ser menor. E além disso, tinha uma coisa no passado, quando foi implantado isso, que era as empresas elas investiam na recuperação das rodovias. Hoje em dia está até meio contrário. O governo do estado faz toda a obra de reforma e depois entrega para a iniciativa privada. E aí o ideal é que o pedágio não tivesse uma política de aumentar, ele tinha que ter uma política de abaixar o preço. Mas voltando à tua pergunta, que eu acho que tem a ver aqui com a cidade, a terceirização é algo muito perigoso do jeito que está sendo tratado hoje na cidade. Tem coisas que você pode colocar, às vezes, na mão de uma OS, na mão de algum parceiro que possa desempenhar o serviço. Agora, tem coisas que o município não pode abrir mão. E os servidores de Guarulhos precisam ficar atentos, porque esse governo que está aí, o que ele quer, na verdade, no futuro, é a terceirização de toda a educação, como está fazendo na saúde. A saúde, praticamente, o governo vai lavando as mãos e responsabilizando as OS como se ele não tivesse nada com aquilo que está acontecendo. E é um erro, é um equívoco. OS é para ser prestadora de serviço e quem tem que fiscalizar se o serviço está sendo eficiente ou não é a municipalidade. Não pode deixar do jeito que está acontecendo hoje. E a valorização do funcionalismo. Infelizmente, esse governo que está aí, ele simplesmente desmotivou. Tem muito funcionário de carreira que prestou concurso, que suou a camisa, que fez o maior esforço para um dia ser funcionário dessa prefeitura e que hoje está totalmente desmotivado, sem vontade, inclusive, de continuar no serviço público. E isso é ruim, sabe para quem? Não é para prefeito, é para a cidade. Porque aquele trabalhador que poderia estar trabalhando bem está desmotivado para continuar na prefeitura. Bom, prefeito Sebastião Almeida, ex-prefeito aqui no Radar de Notícias, está gostando da entrevista? Deixa o seu like aí no YouTube, no Facebook, 18h36. Uma última questão, como é que você está vendo esse cenário político aí? A gente tem algumas candidaturas consolidadas, Eloy Pietá, Jorge Wilson, Nakashima, Alencar, Lucas, Sanches, você tem o surfista e o Jesus, que tende, pelo que a gente tem observado, a se aproximar mais ali do Jorge Wilson. Qual que é a análise que você faz desse cenário? Você acredita que o candidato que o senhor apoia vai para o segundo turno e por que você acredita nisso? Não, lógico que eu acredito que o Eloy Pietá vai para o segundo turno. Eu acho que a grande disputa hoje é para saber quem vai com ele. Mas eu acho que até as convenções oficiais, que vão acontecer lá para o mês de julho e agosto, eu acho que tem que ter um esforço muito grande e uma abertura muito grande para dialogar com todo mundo. Eu acho que o que Guarulhos está passando hoje, a gente não pode brincar com vaidades pessoais. A cidade está abandonada, gente. Quem vai para a periferia de Guarulhos está vendo o desleixo, o descaso, o total abandono que as pessoas estão vivendo. A saúde, nós nunca fomos notícia tão negativa na televisão como nós estamos sendo agora. E sabe por quê? Porque a prefeitura simplesmente cruzou os braços, não está nem aí com os problemas que a população está vivendo. Então eu acho que as pessoas de bem e que querem o melhor para a cidade não podem fechar as portas, tem que manter o diálogo aberto com as várias candidaturas, para ver se lá na frente dá para montar um projeto em defesa da cidade, porque o que a gente deve disputar não é se vai votar nesse ou naquele, mas qual é o projeto que ajuda a amenizar, a resolver, a buscar solução para os problemas que o município está vivendo hoje. Almeida, obrigado pela sua presença. A gente vai encerrar aqui porque o Edmilson Souza já deve estar por aí. Aliás, o Firmino te mandou um abraço ali, o Firmino, companheiro da Silvana Mesquita, que também deverá ser candidato a vereador. Firmino, me chama no WhatsApp para a gente fazer uma entrevista com você aqui. É importante você falar do segmento aí da inclusão e da acessibilidade. Eu mandar um beijo para a Lourdes Almeida, que está acompanhando ali, porque senão, quando eu chegar em casa, o assunto pode ficar sério, né? A Janaína também, né? Tá te acompanhando aí. E a Janaína também. Então tá certo. Almeida, obrigado pela sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço, um forte abraço a todos vocês e vamos continuar lutando para a gente construir uma Guarulhos melhor para a gente viver, porque do jeito que a cidade está hoje, não pode mais continuar.